Ei, Klaus, Boa noite, tudo boa bem? noite. Tudo bem e você? Tudo legal. Graças a Deus. Você fala de que Então, cidade? Klaus, Belo Horizonte, Belo Horizonte. Tô em Uai. Curitiba. É, Curitiba, gente. Curitiba é uma cidade que me deixou encantada. Fui aí para fazer um processo lá da Ex e fiquei assim encantada com a cidade. Não quis voltar, não. Foi difícil, viu? Voltar para Belo Horizonte. Então, Klaus, primeiramente te agradecer, né, por você estar fazendo essa live com a gente aqui do Coparticipar RH, né? A gente uhum, é um grupo assim bem consolidado já, temos várias ações aí. O movimento que a gente faz é nessa pegada mesmo de buscar esse aprendizado constante, né? Conhecimento, falo, conhecimento não ocupa espaço e faz a gente evoluir, né? Então, também somos um grupo colaborativo. A ideia ali é a gente trocar mesmo muitas informações, conhecimento, ações, com o propósito de humanizar, né? Nosso tema principal é humanizar vidas, humanizar ações, e legal. também ser um RH cada vez mais ágil, mais estratégico, mais parceiro de negócio. E para isso, a gente precisa, de fato, estar em constante evolução, né? Então, te agradeço por ter aceito aí o nosso convite e hoje está trazendo para a gente um pouquinho aí dessa ferramenta sua que eu sei que já tem feito bastante sucesso aí no meio dos RHs, das Sim. empresas. Essa questão de humanização que você falou, né, me lembra do ágil lá no começo, né? Que as metodologias que existiam antes do ágil, né, para desenvolvimento de software, eram metodologias que tratavam as pessoas como máquinas mesmo, peças de máquina. Então, Uhum. essa pessoa vai produzir esse artefato vai ser consumido por essa outra pessoa, produzir esse outro artefato como se fosse uma, né, se falava de fábrica de software, né? Aí veio o ágil Isso. falar, a gente tem que se preocupar com né, as coisas que vão muito além de artefatos e processos. Tem que se preocupar com as pessoas mesmo, né? Sim, sim. Elas que movem tudo, né? A tecnologia por si só, ela não resolve nada, né? Se não for humano se interagir ali e fazer a coisa acontecer, as empresas não existem, né? Então, é E aí, extremamente importante, necessário. e aí nesse sentido, em 2002, eu era gestor de uma equipe, né? Éramos eu e um outro gestor de uma equipe de 60 desenvolvedores de software, né? Entre São Paulo e Curitiba. E à medida que a equipe ia crescendo, assim, o trabalho de fazer a avaliação de desempenho das pessoas, de negociar salário com as pessoas, né? Vinha as pessoas pedindo, Klaus, quero aumento, né? Tal pessoa já ganhou aumento, eu ainda não ganhei e tal, como é que fica? Estou aqui há X anos e tal. E, e eu queria algo que fosse, que não tivesse eu que arbitrar, eu que decidir sozinho o salário das pessoas, né? Eu queria um mecanismo Uhum, onde o próprio time pudesse expressar opinião, né? Tem muitos times que têm autonomia suficiente, né? São times colaborativos, autônomos, e e é difícil, né? Quanto mais você tem trabalho do conhecimento, quanto mais colaboração você tem, mais difícil se torna fazer uma avaliação de desempenho. Praticamente não faz sentido, né? Tá todo mundo se ajudando, ensinando, aprendendo, colaborando. Não tem como você decidir quantitativamente, né? Fazer uma avaliação tipo, né, tradicional, porque você não quer colocar as pessoas em caixinhas. uhum. Então, como é que E, você sente? Diga lá. Uhum. não, e eu falando, e eu pensei aqui sobre a questão do juízo de valor, né? Desse Aham. julgamento. Que é difícil, né, para um gestor, que você falou, de tá medindo, porque sempre vai ter a coisa da parcialidade, né? Exato, a subjetividade, né? Não tem como no trabalho do conhecimento, trabalho colaborativo, você sempre vai ter a subjetividade, né? Você não consegue avaliar objetivamente um grupo, cada indivíduo num grupo colaborativo, né? Tem trabalhos que você consegue, por exemplo, um vendedor, às vezes é mais fácil você trabalhar com comissão, etc. O resultado é mais mensurável, mais direto. Mas com trabalho, muitos trabalhos colaborativos, você não tem essa possibilidade. Aí o processo que eu criei, né, a ferramenta que eu criei, o Percival, tá até aqui, ó, dá para
né? O Insta faz o favor de inverter, mas está escrito aqui, né? O Percival. Bacana. Ele permite que essa subjetividade, né? Digamos que a gente tenha um bolo para dividir, né? Que a remuneração do time, o orçamento de remuneração do time é como se fosse um bolo, né? Uma torta, um bolo, assim, que a gente vai dividir. Então, algumas pessoas contribuem menos, ainda estão aprendendo, são novos, estagiários, sei lá, né? Ou atuam poucas horas por dia no time e tal. E outras pessoas já são muito mais experientes, já contribuem muito mais para o sucesso do time, são mais críticos, né? Quanto cada um deve ganhar, né? Então, o Percival permite que essa decisão de quanto cada um deve ganhar, essa divisão do bolo, né? Essa decisão seja feita pelo time e não necessariamente só por um gestor ou por um grupinho de gestores fazendo calibração, aquela coisa, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, você como a pessoa como gestor ou como membro de um time mais horizontal e tal cara, eu quero ouvir o time, eu quero deixar o time fazer essa distribuição, decidir quanto cada um vai ganhar, né? Lembra que assim, a gente está preservando o tamanho do bolo, né? Se eu digo que alguém merece mais, automaticamente eu estou dizendo que os outros merecem menos. Se eu digo que alguém merece menos, os outros automaticamente merecem mais, né? Uma Uhum. avaliação por pares tradicional, uma avaliação 360, o que acontece? Fica aquela camaradagem, né? Ninguém quer ser o chato que vai falar, não, né? A Andressa não vai ganhar aumento, né? Então, a tendência numa avaliação 360 todo mundo, é o efeito de inflação, né? Todo mundo vai bem, todo mundo merece aumento, ou, né, muito mais gente merece aumento do que a empresa consegue pagar, né? Então, a gente não pode fazer essa pergunta, quem merece aumento ou não, né? Tipo aquela pergunta clássica que é atendeu expectativas, excedeu expectativas, ficou abaixo, ou uma nota, né? Uma nota absoluta de 0 a 10, de 0 a 5. Porque a tendência é as pessoas quererem, né, a política de boas vizinhanças, né? Eu te avalio bem, você me avalia bem. Dessa forma, não. Se a gente coloca a coisa, né, a distribuição como uma divisão de um todo, né, 100%, eu não consigo chegar e falar que o todo do bolo vai dar 130%, né? Então, o Parcel permite que essa divisão seja feita de forma, né, pela equipe, de forma colaborativa. Bacana. E como que você como que os RHs, no caso, têm acessado, assim, por meio de contrata Percival, né, para fazer essa aplicação? É um projeto? Como Isso, que o RH isso. consegue ter acesso a essa ferramenta? O nosso site é o percival.live, né? Eu ajudo a empresa a decidir, vamos começar por qual equipe, né, vamos começar por essa equipe, começar por aquela, como é que a gente vai, né, aumentar o time, faz sentido, né, o que vocês estão querendo fazer, né? Por exemplo, um dos critérios para usar o Percival o time tem que ser colaborativo, porque é uma pessoa avaliando o outro, né? Se o trabalho é feito individualmente, cada um por si, não adianta você querer colocar o Percival porque as pessoas não conhecem, né, o trabalho um do outro. Então, entre em contato com a gente lá pelo site. É self-service, pode sair usando direto. Não, entendi, gostei, quero usar, dá para sair usando direto lá. Ou pode falar conosco, eu ajudo, explico, faço uma demonstração, né? Eu posso mostrar aqui Bacana. como são feitas as avaliações, se você quiser. Sim, sim, eu acho que é interessante. Boa Aham. noite, Luara. Boa noite, pessoal. Quem está chegando aí, sintam-se à vontade. É um tema, apesar de ser muito relevante, essa questão de como remunerar melhor, né, as equipes de forma colaborativa, né? Eu acho que a palavra de ordem cai muito bem, a colaboração, porque a gente está nessa pegada, né, hoje, né, o Klaus, da gente realmente ser parceiro de negócio dentro da organização com os colegas, né? Isso. Eu Os sei projetos. que Uhum. os projetos. Antigamente, o RH sempre trabalhava assim, departamento X, Y e Z. Hoje, com essa onda, né, da colaboração, é muito comum ter projetos que sejam aquele movimento, né? Cada um de um setor fazendo um projeto X e entregando resultado.
E além de gerar essa interação, eu acho que também é bacana isso, né? Quando às vezes são pessoas que têm salários diferentes, mas para aquele projeto específico ela pode ter uma remuneração diferenciada, que eu acho que é um dos objetivos aí também, né? Então, Isso, gente, ficam à vontade aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, pode interagir aqui conosco, aproveitar o Klaus aí para ele uhum. passar bastante informações. A, Você falou de remuneração por projeto, né? A Copersucar fez recentemente uma iniciativa lá, um projeto, juntou 50 pessoas de áreas diferentes para resolver um problema específico de um cliente deles. E aí, como avaliar isso, cara? Como avaliar a atuação, a contribuição de cada um, né? Usaram o Percival para conseguir fazer essa avaliação de um projeto multidisciplinar de 50 pessoas. Bacana. Deixa eu Até mostrar aqui mesmo, como que... desculpe, diga lá. tá bom? Não? Não, tá ótimo. Eu falo que até mesmo porque o papel do gestor é muito complicado, uma vez que ele não tem um acompanhamento, né, assim, a longo prazo da equipe, né? Ele tá ali num pedaço de tempo só, né? Pode falar, tá? A gente tá Eu vendo a vou, tela. aham. Exato. E no caso do projeto, são pessoas que vieram de equipes de gestores diferentes, né? Ali no caso, né? Sim, sim. Então tem essa questão dos múltiplos gestores também, né? Aqui, ó. Aqui é a interface, né, que as pessoas usam. Então, cada membro do time entra na ferramenta, né, vai ver uma tela como essa, com cartõezinhos aqui onde estão seus colegas, né? Então, isso aqui é um videozinho já pré-gravado, né? Eu não estou na ferramenta em si, é um videozinho gravado da ferramenta. Então, aqui eu estou arrastando as pessoas, né? Avaliando. Então, eu digo, em primeiro, né, recomeçou o vídeo. Então, lá em cima, em primeiro, está a Jamie. Em segundo lugar, aqui está a Kelly e o Ken, né? E em terceiro, Sidney e o André. E por último, o Alex. Na minha opinião, tá? Esse é o grau de contribuição de cada pessoa. Aqui a gente está mostrando só 4 níveis, né? Mas na ferramenta são infinitos níveis, para cima e para baixo. E cada nível representa uma diferença de 20%. Né? Então, a Jamie, na minha opinião, ali, ela deve ganhar 1,2, né, vezes mais que a Kelly e o Cam. A Kelly e o Cam 1,2 vezes mais que os dois aqui do terceiro nível, e eles 1,2 vezes mais que o Alex. Né? Então, é assim que você faz uma avaliação relativa, né, comparando os seus colegas, a contribuição de cada um. Tá, Vou voltar aqui. e essa tela aí, no caso, essa votação, dizendo assim, Aham, ela tem para cada participante do projeto. Ele faz a exato, votação, ele entra com essa, né, com essa votação exatamente. e depois faz uma tabulação, é isso? Isso. Aí o Percival, ele tem um algoritmo que ele usa que ele encontra o equilíbrio perfeito de todas essas avaliações. Né? Eu não sei se você viu aqui uns quadradinhos azuis que tem também. Tá vendo que cada card tem um quadradinho azul ali? Uhum, Alguns quadradinhos azuis? Esses sim. quadradinhos são... Opa, cadê? Bastante. Aqui. Então, se você clicar no card e abri-lo, né, você vai ver uma tela assim dizendo, né, Kelly Kotak, qual é o grau de certeza, né, o nível de certeza da sua avaliação para essa pessoa. Né? Muito baixo, baixo, alto ou muito alto. Então, aqueles quadradinhos azuis são o grau de certeza com o qual, né, eu estou avaliando cada pessoa. Então, eu não sou obrigado a avaliar todo mundo do meu time. Né? Meu time pode ter, eu posso participar, por exemplo, no caso da WebGo, eles têm 30 pessoas lá, né? 5 squads, de 6 pessoas cada squad. Né? Então, tem pessoas que estão dentro do meu squad que eu avalio alto, muito alto. Pessoas que estão fora, eu posso deixar zero, né? Não afeta a avaliação deles. Ou eu posso dizer, não, eu avalio essas pessoas com uma certeza baixa. Né? Uhum. E essa votação, eu posso chamar de votação, Klaus? É a palavra Avaliação, a gente fala mais avaliação, né? avaliação. Porque Avaliação, quando eu aham. estou fazendo essa coisa, é uma avaliação que eu faço, né? Essa Isso, avaliação. você está expressando a sua opinião, né? Porque a avaliação a gente faz ao longo do tempo, a gente está trabalhando junto com as pessoas, é inevitável, os Uhum. seres humanos são assim. Eu estou sentindo o trabalho das pessoas, eu estou formando a minha opinião,
ao longo do tempo. Ao longo de meses, passei formando a minha opinião ali. Nessa hora, eu estou só expressando a minha opinião. Não é nesses 15 minutos Uhum. que eu vou pensar, deixa eu pensar aqui, vou avaliar essas pessoas. Não correr. Cheguei no time, agora em 15 minutos vou avaliar todo mundo. Não é isso. A minha avaliação, a minha opinião, eu estou formando, e aqui eu estou expressando, então, essa avaliação, né? A gente chama de avaliação mesmo. E aí eu vou te perguntando o que eu tô, Aham. as dúvidas aqui, tá? A primeira Uhum. coisa, existe aí um monitoramento, por exemplo, o projeto começou hoje, e aí entende-se que vai ter durabilidade de 30 dias. A gente alimenta, né, essa ferramenta aí durante esses 30 dias para no final ter essa votação, ou você faz um controle à parte, depois entra só com a votação? Como funciona? A gente recomenda, e né, o que a gente observa é que fazer uma avaliação dessa a cada 3 meses é suficiente, né, para uma equipe perene assim. Se for um projeto, se o projeto só durar 30 dias, você vai ter que fazer ao final do projeto. Se o projeto dura mais de 3 meses, você vai fazendo a cada 3 meses para ter uma base histórica, né? Ou se é uma equipe, não é uma equipe de projeto, é uma equipe perene mesmo, né? Aí você pode fazer a cada 3 meses a avaliação. Se for uma equipe muito estável, são as mesmas pessoas trabalhando há 5, 6 anos, né? Uma, 2 vezes por ano é suficiente. Você não tem grandes variações, né, numa equipe que já trabalha junto há muitos anos. Como uma equipe dinâmica, Uhum. gente nova entrando, E, e é- saindo, é legal fazer com mais frequência para sentir a variação das pessoas, né? Entendi. E é uma avaliação aberta, no caso que todo mundo consegue ver quem que fez essa avaliação, ou ela é oculta, só está o Tem, resultado? tem 3 níveis de transparência, né? A primeira opção é só o administrador, né? Só o gestor ver o resultado e ver as avaliações. Normalmente as empresas começam assim, até para conhecer o produto, né, ganhar experiência com o processo, né, ficarem confortáveis com o processo. Então o gestor vê o resultado, né, vê lá o gráfico de pizza que diz quanto cada um deve ganhar e com isso toma suas decisões. Né, baseia suas decisões de quem vai ganhar aumento, quem deve ser demitido, né, eventualmente, com base nesse resultado. Ou se é uma PLR, um bônus que vai ser dividido. Né? Aí, à medida que você vai ganhando com familiaridade, né, Confiança, com, né? com, com o processo, confiança, você pode abrir o resultado para o time, né, e o terceiro nível é abrir, inclusive, as avaliações para o time. O time não consegue ver. Aí você ganha transparência total. Você vê todas as avaliações, vê o resultado, né, e o time todo vê. Um time horizontal, com E, certeza, um time sem gestão, né, um time sem que é totalmente flat, tem que trabalhar nesse modo de transparência total. Né? e dos seus clientes aí, qual o nível que é mais utilizado? Você tem Hum, aí uma. no caso da WebGo, eu acho que usam transparência total. Eles têm até um artigo onde eles citam o testemunho deles, né, o relato deles de como que eles usam o Percival, é bem legal. Tem um cliente nosso nos Estados Unidos que eu, sinceramente, eu não sei qual é o grau que eles usam, mas com certeza o resultado é aberto, pelo menos todos veem o resultado, eu não sei se eles veem as avaliações também. Porque isso, o Percival gera uma planilha num Google Docs, e aí fica a cargo do cliente, se ele quer compartilhar isso com a equipe ou não. Fica a cargo do administrador. Não é a ferramenta que vai mostrar as avaliações. Né? A gente gera uma planilha, então o gestor pode usar isso no Excel, ou usar no Google Docs, e pode compartilhar com a equipe também. Né? Então, na Objective eu sei que é fechado e em algumas empresas é aberto. Então, varia, varia. E quando eu usei lá no começo, começou fechado também. Né? A gente tinha 60 Tem pessoas. quanto tempo a Percival? A gente começou em 2002, esse algoritmo e o processo, né? E a ferramenta mesmo foi aberta ano passado. Né? Até então, eu gerava para as minhas próprias empresas e para alguns parceiros, eu gerava planilha, o resultado na mão, assim, né? As pessoas faziam avaliação, tinha uma telinha só para fazer a avaliação, eu rodava o algoritmo, né, nos dados, pegava o resultado, jogava uma tabela, então era concierge, que a gente fala no mundo das startups, né? Era uma startup concierge, eu gerava planilha para os nossos parceiros. Aí, ano passado, que começou mais self-service mesmo, a galera então aberto assim, desde o ano passado.
E esse ano a gente está indo para o mundo, né? Ano passado a gente fez um esquenta no Brasil e esse ano estamos fazendo tudo em inglês para ir para o mundo. Bacana. Tem o AP Carval, que eu não sei o primeiro nome, mas o sobrenome Carval. Escreveu aqui maturidade da equipe. De fato, Aham. né? A Sim, gente como é que se diz? A sim, gente está buscando muito isso mesmo, ao mesmo tempo desenvolver as competências, a performance e exato. também a questão da maturidade, né? Maturidade, responsabilidade, né? Colaboração. E então a gente contrata, né, pessoas inteligentes, a gente busca as melhores pessoas que a gente consegue engajar do mercado, né? Dá autonomia para elas e na hora de decidir salário, a gente trata elas como criança de jardim de infância que, né, o professor vai cortar, você ganha esse tanto de bolo de aniversário, você ganha esse. Você E, ganha e, o e não é, primeiro pedaço. exato, e não é uma questão de que os gestores não querem fazer colaborativo, é que não existia antes do Percival, do processo PSS, né, não existia um Ana mecanismo para Paula. fazer essa divisão. Ana Paula Carvalho. Não existia um mecanismo. O Isso. que chegava mais perto de conseguir fazer essa divisão é o Merit Money do Management 3.0, né? Só que o Merit Money ele é um mecanismo ainda muito rudimentar. Ele serve para pequenas quantias, um bônusinho pequeno, para gerar feedback, não para remuneração, né? Então, simplesmente não Hum, existia um mecanismo de, cara, como é que eu pego 30 pessoas aqui, separado em vários squads, que se ajudam aqui, trabalham junto, eu boto os 30 numa sala até sair com um número, assim, não existe um processo para você fazer. As avaliações uhum. tradicionais é, tem aquele problema da inflação, né? A tendência é virar uma camaradagem e todo mundo merece ganhar mais. Assim, não é realista. Klaus, deixa eu te perguntar, você disse que tem, né, cliente para todos os níveis aí que você desenvolveu, mas é comum você depois voltar na empresa para dar um feedback da leitura Sim, da sim, sim. avaliação? Sim, na primeira, segunda vez, eu ajudo eles a interpretar o resultado das avaliações, né? Para ver se não tem, ó, essa pessoa aqui, de repente não entendeu, tipo, ela botou todo mundo empatado, todo mundo igual, ela não entendeu o que era para fazer. Ou essa pessoa aqui botou metade do time no primeiro nível, a outra metade lá embaixo, não entendeu qual era o intuito da, da ferramenta, né? Ou de repente, essas duas pessoas aqui, tá vendo? Você consegue ver para cada pessoa a diferença da opinião dela para a opinião do time. Então você consegue perceber, por exemplo, essas duas pessoas aqui, elas estão se ajudando, né? Pode ser que elas se combinaram de uma avaliar a outra bem para tentar ganhar mais, ou não, pode ser que elas tenham um bom motivo mesmo para, né? Aí o time pode conversar com elas, ou o gestor pode conversar com elas. Então eu ajudo o time o resultado do Percival é muito simples, ele é tipo um gráfico de pizza que diz quantos por cento cada um deve, né, na opinião do time, quanto cada um contribuiu. Mas as avaliações em si, eu ajudo a interpretar para, de repente, achar alguma coisa nessa, né? Alguém que não entendeu Bacana. direito a ferramenta, ou ó, esses dois aqui estão, pelo jeito, estão mancomunados, né? Dá uma conversada com eles aí, porque está destoando esse resultado deles em relação à opinião do time, né? Isso tudo você vê, fica claro, mas eu tenho experiência já, né, de conhecer, eu ajudo as equipes a ver isso na avaliação ali, né? E um assunto que RH sabe, assim, discutir na ponta da língua. Tem muitos conflitos? Como que lida, né, com tudo isso aí, os feedbacks? E aí? Gera muito conflito, né? Isso, Porque geralmente quando você faz uma divisão de pizza, se tiver um grupo, se um pedaço sair aham, um pouquinho maior do que o outro, sim, pode, isso. né, rola ali um estresse. O resultado que sai o resultado é a opinião do time, é a visão coletiva do time, né? Então, o que pode acontecer é você, às vezes, discordar de alguma avaliação que você recebeu. Poxa, fulano, você me avaliou 2 níveis abaixo do resto da galera, né? Seria 44% abaixo da opinião da galera, né? Por que isso? Então, você pode ter essas conversas, você pode fazer um feedback canvas, por exemplo. Na WebGo, eles usam feedback canvas. Então, se eu quero um feedback, eu posso convidar quem me avaliou, né, mais para baixo e convidar também quem me avaliou mais para cima. Essa diferença de opinião numa sessão de feedback vai trazer um feedback super rico para mim, né?
Uhum. Então, mesmo que eu discorde da avaliação de um ou outro, o resultado que o Percival dá é o resultado da equipe como um todo, não é porque me pôs para baixo e tal. Bacana. O Até que pode mesmo porque. acontecer, o que pode acontecer é alguém se sentir injustiçado, né? Ah, não, a equipe inteira me colocou para baixo, a equipe inteira está me perseguindo. Aí, né, entra o RH aí, porque você tem problemas bem mais sérios do que só a divisão do bolo, né? Eu acho interessante porque em todo tipo de avaliação, você, querendo ou não, né, mesmo que não seja o objetivo, mas você tem sempre a questão do comportamento em pauta. Sim. E isso é também uma maneira muito clara de você conhecer mais as pessoas, porque na Aham. hora que coloca ali a questão de ganhar ou perder, ou ganhar mais ou ganhar menos, é que você de Sim. fato se revela, né? Ali, como se Uhum. diz, sem máscara, sem nada. Sim. Então, para quem está, isso eu estou pensando aqui, por exemplo, o escape, né? A gente já fez uma pegada aí de levar um grupo de líderes Sim. de área Sim. comercial para o escape. Ali, o meu papel é observar comportamento, não é quem está ganhando, quem está perdendo. Então, eu acredito Aham. que também no momento desse, para o gestor, além dele ter essa avaliação do resultado, que para ele é interessante para a empresa, né, o retorno financeiro, mas também para ele, dali ele já pode ter vários projetos ali Sim. desenvolvidos, né? Tanto desenvolvimento de habilidades, de competências, e até mesmo pode usar para um momento que a empresa às vezes precisa de reduzir quadro, né? Enfim, acho que várias Isso. maneiras aí de você adequar a necessidade da empresa, não é isso? Você falou do Escape 60, eu dou consultoria para a Nubank, né? Aí eu fui com uma galera da Nubank no Escape 60 e a nossa sala era a Vila do Chaves. A gente tinha que escapar da Ah, Vila do Chaves. Então, tudo no tema do Chaves. Assim, muito legal, muito legal. mas É, isso é em Curitiba? É onde que é isso que tem É do em São Paulo. Chaves? São Paulo. São Paulo? Ah, Na então eu vou Rebouças. falar lá com a dona da Aham. franquia aqui em BH para ela levar o Para Chaves, trazer o porque eu quero ir Chaves. na Vila Sim, do Chaves. sim. Era o Escape 60 mesmo, a franquia. Mas isso que você falou Bacana. de avaliar as diferentes, diferentes aspectos da pessoa, né? Tem uma equipe de uma indústria de plásticos, né, cliente nosso, que fez justamente uma avaliação híbrida. Era uma equipe comercial, então tinha um resultado concreto das vendas da pessoa, né? Então parte da remuneração era comissão de vendas, pura e simples, e a outra parte era a avaliação do time, parte mais comportamental, mais cultural, né? Então ela conseguiu fazer um híbrido, deixa a parte que é numérica, beleza, resolveu, né? Uma parte da remuneração, e a outra parte, o que é subjetivo dentro do time, em vez de ter que ter um gestor ou um grupinho de gestores resolvendo a parada toda, arbitrariamente, bota a equipe para resolver a questão subjetiva. Bacana. E uma outra coisa que eu estou pensando aqui, ô Klaus, que é o seguinte, a gente percebe que uma das maiores dificuldades dos RHs, né, de forma geral, é transformar resultado comportamental em resultado financeiro. Aham. Então, quando você tem uma ferramenta dessa, eu acho que fica até mais fácil, né, de você apresentar, né, pensando aí nos indicadores, você transformar isso, né, aquele comportamento X que ele tem, que se ele tem às vezes um comportamento ali inadequado para Aham. esse meio que esse jogo, ele também tem um desempenho, uma performance, né? Então, você linkando tudo isso aí, facilita até para o trabalho do RH de apresentar aí para Sim, a sim. diretoria os resultados, né? Não é mais aquela coisa, né? Ah, o gestor não gosta de mim, ele me jogou para baixo, o gestor não conhece meu trabalho, está me perseguindo. Não tem mais isso. É a equipe como um todo, né? E para cada resultado, para cada pessoa, você tem um grau de confiabilidade daquele resultado. O Percival também te dá. Então ele fala aqui, Uhum. ó, 22 pessoas te avaliaram num total de confiabilidade, aquele grau de certeza, lembra aquele grau de certeza? Num grau de certeza de 15. Então é como se 15 pessoas tivessem te avaliado com 100% de certeza. Então, cara, esse resultado aí não é que não conhecem o teu trabalho. Essa é a visão da equipe realmente em relação a você. E para o lado bom também, né? A gente fica falando, né, de reconhecer né, o lado ruim, mas o lado bom também. Entra uma pessoa nova, às vezes, alguém que está evoluindo super rápido,
Numa avaliação mais tradicional é difícil de você perceber, mas a equipe percebe rápido que essa pessoa, cara, está animalizando aqui, está nos ajudando, né? E não adianta a pessoa ser um super técnico numa equipe colaborativa, multidisciplinar, mas não sabe lidar com as pessoas, não ajuda as outras pessoas, fica segurando o jogo, não ensina ninguém, não quer saber dos outros, entende tudo errado, não se comunica direito, né? É um super técnico. Uhum, A equipe leva isso em conta. O, uhum. o comportamento, quando a gente implanta o Purse, o comportamento que a gente observa é, cara, não existe mais um chefe agora, que você tem que agradar, puxar o saco, né, fazer gracinha. Você tem, é como se a equipe toda fosse teu chefe. Né? Então é como se você, entre aspas, né, Uhum. tivesse que puxar o saco de 30 De todo pessoas. mundo. Ou seja, a melhor coisa que você pode fazer é simplesmente, cara, faz seu trabalho direito, ajuda as pessoas, colabora, é isso que a gente quer. Né? Bacana. A gente trabalha várias coisas aí ao bolo. Sabe o que é isso? A paleta. Aquela É ele, paleta do bolo, né? exato, é uma espátula, né, para dividir o bolo. Espátula. Eu comparo muitas vezes as suítes de RH que tem por aí, né? Tem muitas suítes de RH que tem muitas funções, né? Tipo PDI, avaliação 360, né? Feedbacks e tal. Só que nenhuma serve para você dividir o bolo mesmo, né? Acaba tendo que o gestor que dividir. Então o Percival é o que falta nessas suítes de RH. Não existe um canivete com uma espátula de cortar bolo. Então isso aqui é o Percival, é a ferramenta perfeita para te ajudar, né? Ajudar o time a dividir o bolo. É a Nossa, metáfora que que eu gosto bacana. de usar Eu aqui. adoro, né, essas analogias. Eu Aham, entendo com mais facilidade, né? Tem hora que tem que desenhar. Então, quando faz essas aham. comparações assim, É a primeira vai a vez, é a Ferri primeira de vez, mim aí. é a primeira vez que eu estou usando essa comparação aqui Ah, para o é? Ah, participar. então eu Aham. fui. É porque Inédito. a sintonia, a sinergia, Aham. né, já era Sim, propícia para isso acontecer, sim, sim. né, Fê? Eu não Não, isso. improvisei, eu não improvisei isso agora. Eu pensei isso um pouco antes, mas uma meia hora eu pensei, pô, eu posso usar o espátula do bolo e o canivete para Eu achei comparar. perfeito, perfeito, porque realmente, né? Até com a Aham, espátula corre o risco de eu cortar errado. Então, se não tiver ela, aham, então. sim. Mas aqui, eu acho incrível, porque eu falo o seguinte: como a nossa vida, eu falo que a gente pode fazer analogia com a nossa vida em várias posições e situações, né? Nas nossas Uhum, relações e tal. E o líder é como pai e mãe, que tem vários filhos, sempre tem aham, aquela sensação de preferência. E dentro de sim. uma empresa, de uma organização, sempre tem. Putz, Ah, o meu chefe gosta mais de fulano, é com total, certeza. E eu alimento total. aquilo e só enxergo aquilo. Então, Aham. quando Não, você tira a e pode ser parcialidade verdade, do. e pode ser verdade. As pessoas têm realmente simpatia, né, umas com as outras, né? Não é só impressão Afinidade, falsa. enfim. Isso, aham, Mas aham, querendo ou não, é difícil você separar a parcialidade, sim, né? Mesmo que você tenha sim. fatos e dados, às Os vezes é vieses, difícil né? você colocar isso, né? Então, Sim. quando você tira realmente o papel do gestor de estar avaliando e deixa de forma coletiva, isso gera responsabilidade. Porque no coparticipar é interessante isso, porque a galerinha aí pode confirmar, por que chama coparticipar? Porque Uhum, cada um tem uma corresponsabilidade de co-criar, de fazer as coisas acontecerem. Né? Não adianta uhum. jogar para a Andressa e achar que as coisas têm que acontecer. Então, quando cada um se vê corresponsável, eu paro de ficar só olhando para o resultado no sentido de que tem que vir pronto, né? O bolo Uhum. já vinha assim, com o meu Sim, pedaço partido ali. Não, eu sim. tenho que fazer acontecer de forma que seja um movimento justo, E, que seja um resultado que todo mundo e possa é usufruir. uma, é uma responsabilidade, né? Mencionaram maturidade aqui do time. Não é confortável você avaliar os seus colegas, né? Todo mundo quer ficar Uhum. só de observador, assim, é muito mais confortável. Eu fico observando, aí o gestor traz lá o resultado da remuneração e eu só critico, né? Então, no meados de década de 2010, assim, veio aquela onda de vamos acabar com a avaliação de desempenho, vamos acabar com tudo isso, né? Mas e aí, como é que faz a remuneração? Ficou um vácuo, não tem como resolver a remuneração. Fica o gestor que decide. O gestor decide, um comitê de gestores, conversa pra caramba, faz 1 milhão de avaliações 360 dissertativas, fica analisando aquilo. Tem cliente nosso que antes levava, cara, o gestor levava
22 horas só para fazer calibração da avaliação do time dele. Então, 3 dias de trabalho só fazendo calibração, a equipe toda de gestores a cada 3 meses, entendeu? Assim, é muito, muito É, trabalhoso, né? Então, essa responsabilidade vindo para o time não é confortável a princípio, nossa, eu tenho que. Mas as pessoas já têm o sentimento de justiça delas, do salário das pessoas, vem justamente da observação do dia a dia do trabalho das pessoas. Se eu consigo expressar uma opinião de justiça, se eu achei justo ou não esse resultado, são ali no Purcell. Eu consigo avaliar a contribuição de cada colega meu. tem uma pergunta aqui, ô Klaus. Uhum. E quando há um perfil no time de colaborador que necessita dessa estrelinha, como é trabalhado nessa metodologia? O que seria essa estrelinha aí? Está se A referindo? pessoa já tem o ego inflado e ela se Aham. acha, né? É que eu entendi. Tem uma forma de trabalhar isso nessa ferramenta? Então, tem pessoas que realmente contribuem bastante, contribuem mais do que qualquer pessoa no time, e o time reconhece isso, né? Eu vou pegar um resultado real aqui de uma equipe para mostrar para vocês. Isso é um resultado que a equipe divulgou, né? O pessoal da WebGo divulgou esse resultado, né? Se você pesquisar WebGo e Purcell, você vai chegar nesse relato deles, né? Então aqui você Uhum, tem, desde lá de baixo, né, a pessoa ganhando 2% da remuneração do time, até essa pessoa aqui que ganha 4,5%. Né? Então você vê que essa pessoa aqui, ela é a pessoa que contribui mais para essa equipe na visão da equipe. Né? Então, essa pessoa pode ter o ego inflado ou não, tanto faz. A equipe realmente reconhece que ela contribui bem. Agora, se tem alguém que é estrelinha e, na verdade, só causa confusão no time, não ajuda muita coisa e tá aqui para baixo, o time vai falar para ela, vai mostrar, falar, mano, tipo, menos, né? Baixa a bola porque você, né, na visão do time, não tá contribuindo muito, você tá aqui embaixo. É um feedback direto que o time dá, né? ela até colocou aqui, ela precisa disso e só produz assim. Hoje é muito comum associar isso ao perfeccionismo, né? Então, assim, Tá? se eu não entregar um negócio assim, porreta, né? Eu não Aham, aceito ter uma nota menos que 90%, menos que, né? tá. Já se condiciona naquela margem ali. E é Aham, difícil, né, ela aceitar. Porque quando você tá para elogiar o outro, para reconhecer que ele fez um bom trabalho, bacana, isso é muito fácil. Mas quando você tem uhum, que fazer um reconhecimento no sentido de que entregou menos do que deveria e essa pessoa está aham, nessa condição, aí vai gerar um problema, porque ela pode ter um bloqueio ali e de não sim. produzir mais de forma satisfatória. Não, E tudo aí bem, que que mas eu penso aham, que tem que trabalhar em conjunto com a parte comportamental, né? De você estar tá ali, pô, cara, o grupo está avaliando que não está, então vamos fazer um trabalho aqui para você entender que as coisas nesse momento aqui você não entregou. Talvez seja passível dele trabalhar esse ego do perfeccionismo. É isso ou eu tô falando bobagem? Travou, não sei se é só para mim. Vocês estão vendo o Klaus aí, gente? Ele travou aqui para mim. Eu acho que ele ficou até engasgado com a pergunta. você falou de alguém que precisa dessa validação, né? Precisa dessa estrelinha, porque senão vai parar de trabalhar bem ou, né, vai parar de produzir também. Isso foi o questionamento que a Fernanda colocou. Aham. Aqui, você não está avaliando nenhum trabalho específico, você não está dando uma nota para a pessoa, né? Tipo de 0 a 10 ou de 0 a 100%. Você está comparando as pessoas. Então, eu posso dizer, ó, eu acho que o fulano contribuiu mais do que a Andressa, ou contribuiu menos do que a Andressa. O fulano ele pode ficar magoado. Ele pode achar, não, eu acho que eu contribuí mais do que a Andressa, né? E aí ele pode rolar uma sessão de feedback e tal, normal. É, mas eu não vou, enquanto time, só porque a pessoa precisa ser vista como a melhor, se ela realmente não é, não tem por que o time falar que não, você foi quem contribuiu mais, quando na verdade não foi, né? Uhum.
Eu não sei, eu vejo, eu vejo isso como uma questão de transparência mesmo, de realidade, né? E aí, por isso que eu disse que entra a parte comportamental aí, no sentido de dessa pessoa perceber que ela tem que trabalhar isso nela, né? Porque, tipo, ali o resultado tá ali. E Uhum. se ela age para esse projeto, assim, é provável que em toda a sua vida ela tenha isso como parâmetro. E aí que entra a questão de ser complicado, né? Para lidar com as Sim, demandas, sim. enfim. Eu percebo que sempre tem que ter aí esse olhar muito sensível com a parte comportamental, porque o resultado, eu percebo que ser humano, né, a gente é assim. A gente, diante de uma. Eu não vejo isso como uma competição em si, mas desde que tenha uma avaliação de resultado e que eu Aham, possa ter uma performance boa ou não, eu sempre quero ter a melhor nota, a melhor performance, o melhor resultado. aham, aham. Então, essa questão do comportamental, ela tem que estar sempre bem equilibrada para eu entender com Sim, maturidade. Quando fala, por isso que entra a questão da maturidade. Olha, eu não performei, por quê? Né? Então, eu posso exato. fazer Aham, assim aham. uma avaliação mesmo, com muito cuidado, para entender em que momento que eu O, deixei essa entrega cair, né? o Percival, ele não te dá o porquê você teve o resultado que você teve. Ele te dá o resultado na visão da equipe, né? Você foi Dar um bem, foi feedback real e um band-aid para a pessoa, a um Amanda. feedback real. Tá machucado, meu filho? Te dou um band-aid para curar isso aí, né? Isso mesmo, Amanda. É, mas é É o importante mundo do mimimi. é importante o feedback qualitativo também. É bom a pessoa saber o porquê ela foi bem ou o que, que ela pode fazer para melhorar, né? E aí, o Percival, a gente tinha uma ferramenta de feedback, tinha feature de feedback no Percival, mas eu tirei porque cada cliente já tem normalmente o seu mecanismo de feedback. Então estava causando confusão. Alguns usam muito one-on-one, alguns usam feedback canvas, alguns usam, sei lá, outras formas de feedback, ferramentas, né, já suítes que tem feedback e tal, Merit Money e tal. Então eu tirei e deixei o Percival focado só na questão quantitativa, que é a mais difícil, é o que falta nas ferramentas, né? Como eu falei, não tem espátula de bolo aqui nas suítes de RH, né? Ferramentas de feedback tem muitas, é fácil de achar por aí, né? Qualitativas, e são importantes, são muito importantes a pessoa saber o porquê, o que ela deve fazer para melhorar. Né? Mas o Percival resolve a questão quantitativa mesmo. Tá bom, tudo isso que você falou, significa qual é o tamanho do meu bolo, no fim das contas? Isso que o Percival dá. Né? E você, Bacana. assim, já é sabido, né? RH sabe, você não pode vincular remuneração e feedback necessariamente. Né? É muito ruim você vincular essas coisas, senão fica aquela coisa mercenária. Cara, você tem que tratar melhor o cliente. Você tem que, cara, seja mais simpático na reunião. Se você sorrir mais, a gente vai ter um resultado melhor. Aí fica aquela coisa neurótica, tá, quanto eu tenho que sorrir? Se eu sorrir assim, eu vou ganhar aumento. Certo? Não pode ser mercenário, assim, neurótico. Você não pode ligar as duas coisas, né? Quanto de aumento eu vou ganhar se eu sorrir mais? Não sei, cara. Eu estou só te dando um feedback, né? Não pode ter relação, a remuneração e o feedback assim tão estritamente, né? Então é por isso que é legal ter o Percival separado, né? E até mesmo porque, o Klaus, como você, né, é multicultural aí, cada um reage de uma forma, né? Então, você vai em estado ou país aí que a cultura da pessoa não tem essas reações emotivas, né? Não ter esse trato um pouco mais frio mesmo, e aí fica difícil realmente de você condicionar, né, essa coisa aí da forma de lidar, enfim. Mas ser humano, com a sua complexidade, eu imagino que qualquer metodologia ou qualquer ferramenta aí, ela vai ter os pontos aí sensíveis, né, de tratáveis. Mas Sim. a gente olhar de forma mais objetiva, né, que eu acho que Aham. que é a intenção aí da ferramenta, ser É, mais objetivo. é pegar a subjetividade e resolver a subjetividade na equipe. Em vez de depender de uma pessoa externa, um gestor, um comitê, conseguir na equipe resolver a subjetividade. A Lud está pedindo para participar aqui. Não sei, você está Hum, querendo participar, Lud?
Quer Deixa eu só ver aqui, conversar, que falar agora alguma com coisa? que 4 pessoas, eu não sei se ela apertou lá Quer por... botar ela para ela perguntar alguma coisa? Você quer entrar, Depois eu Lude? volto? Não, agora são 4 pessoas, né? Então a pessoa consegue entrar também. Ah, legal. É, a gente está no mundo moderno agora, virou agora É, quase um rap, né, ao vivo. Eu não esse sei, negócio mas de software não é comigo. não, ela apertou Essas errado. Eu achei que modernidades, ela estava querendo entrar. tá bom. Eu achei o máximo isso, porque a gente pode, às vezes, até ter alguém tem alguma coisa para contribuir, né? Entra Sim, sim. e faz esse casadinho aí. Aquele formato Mas, fishbowl, enfim, né? Aquele é, formato fishbowl a- de conversa, né? pelo menos nós mineiros aqui, nós gostamos bem de uma prosa, né? Então, se deixar, a Sim, gente vai delongando aí sim. por um bom tempo. Essa Cláudio, você quer Amanda falar aí, mais alguma coisa? essa Amanda aí que falou do Band-Aid, eu acho que ela é mineira, quase certeza. Não, a Amanda é parceira minha aqui, a gente tem conversado bastante, inclusive intermediou aí Sim, sim. a nossa Eu tô live. brincando, Amanda trabalha comigo, ela mora aí no interior de Minas também. Mandinha já tá íntima já, eu vou trazer ela para Aham. participar aqui em BH em breve. Legal, legal. Então tá, convido o pessoal a visitar o site. Lá no site você pode fazer o teste free, né? Até 5 pessoas. É gratuito o uso. Então, se tiver uma equipe de até 5 pessoas, né, faz o teste lá, experimenta. Aí pode vir conversar com a gente conversa a melhor forma o custo é R$ 50 por pessoa por rodada, né? E aí eu ajudo o time a decidir a melhor forma de como começar, em que times que começar, faz um modelo híbrido com alguma outra forma que você já tem, né? Eu ajudo nessa Uhum. parte aí. E só uma ideia que me surgiu aqui. Por exemplo, eu tenho um grupo de RH, né? Hoje a gente está lá na faixa de 200, 250 pessoas. Aham. Se a gente quisesse fazer assim algo inovador para o grupo, no sentido de para trazer a sua ferramenta, a gente bolar um projeto lá e você teria como fazer aplicar essa ferramenta no grupo com esse projeto específico e dar um resultado para esse projeto que a gente queira Esse, fazer. esse projeto de 250 pessoas são o quê? São funcionários de uma empresa, não? Ou é o Não, coparticipar que você não, está o falando? grupo do Coparticipar, tá? Aham, Nós somos RHs de diversas certo. empresas, autônomos, né, consultores, Uhum, enfim. uhum. É Existe. uma ideia. E vocês colaboram bastante, assim? Essas Sim, pessoas, elas. sim, Então poderia sim. ser, por exemplo, vocês poderiam colocar, questionar quanto cada um contribuiu para o coparticipar. E abrir uma rodada de Percival, fazer as avaliações ali, a gente pode gerar. Eu abro um trial para vocês de 200 pessoas. E vocês podem fazer Ó, um trial. bacana, hein? Curti Aham, isso aí. Que eu tenho uhum, feito, tem 2 anos, né, o grupo, e eu tenho feito, aham. assim, essas provocações, até então eu não tinha tido um termômetro aí, ó, foi uma boa. Deixa eu mostrar uma Gostei da coisa ideia. aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui você tem, né, essas bolinhas são as pessoas e essas cores aqui, né, são os grupinhos. Digamos que então você tem um time grande, uma empresa, dividido em squads menores, né, equipes menores. Dentro da equipe você tem mais avaliações, mas se você tiver algumas avaliações entre as equipes, né, umas 3 ou 4 avaliações cruzando as equipes, você pode colocar todo mundo na mesma rodada. Né? Então, Uhum. provavelmente lá vocês no Coparticipar, tem gente que já trabalhou uma com a outra e tal, e não tem limite para o tamanho do time. Né? Aqui você já tem um time ó, gigante aqui, de né, mais de 1.000 pessoas, separado em equipes diferentes e todo mundo se avaliando, né? E vendo o resultado. Oh, bacana, hein? Eu curti isso aí. Eu acho que vai ser uma ótima validação, porque, né, a gente é uma ferramenta que vai Aham. cair super para a gente ter esse resultado. Vamos conversar então depois para ver, Tá bom? para fazer Uhum. essa aplicação. Você Vai dar um ótimo case aí. né, pega os e-mails de todo mundo que quer participar, a gente cadastra lá no time, basicamente colocar os e-mails, as pessoas vão receber um convite, entram, fazem a avaliação e aí você divulga o resultado para a galera. Bacana.
em questão de publicidade, depois né, de forma de ajudar no sentido de expor, né, de forma de feedback, de retorno, resultado, eu acho que isso é legal porque cada um representa uma empresa, né, e aí pode levar isso para as empresas deles, e aí eu acho que disso aí vai surgir muitos frutos, viu, Klaus? Foi uma ideia aqui divina. Legal. Uma ideia bacana. Então, ótimo, eu adorei o bate-papo. Eu achei Foi que eu ia legal. ficar assim, mais boiando do que tudo, mas foi ótimo que entrei na onda aqui e já aprendi bastante. Eu creio que foi agregador para todo mundo aí, né? E gerou vários insights, como assim para mim foi, para várias pessoas. E aí eu vou deixar lá também na nossa página o contato do Klaus, né, do Percival. Aí a E camiseta quem invertida, quiser levar para sua percival.live. empresa, bacana. Então, ótimo. Obrigada, viu, pela noite aí de conhecimento, direto de Curitiba. Como que tá o tempo aí? Friozinho? Tá calor, eu tô Chimarrão? suando aqui. Tá Calor? calor. Ah, então tá como nós aqui em Minas mesmo. Quente para danar. Legal. Obrigada, Amanda, viu, pela intermediação aí. Você é uma gracinha. E obrigada a todos pela presença. Mais uma vez, eu falo assim que hoje, quem assiste live, que está aí presente conosco, do início ao fim, merece vários aplausos, né? Um sentimento enorme de gratidão, porque realmente, né, está tendo muitas lives Tem que e escolher bem, tem com que escolher bem tanta as lives para informação a assistir. gente tem que escolher. Outro dia, o Coparticipar não conseguiu fazer uma live. Eu vi que eram 2 pessoas do nosso grupo, mas estava tendo tantas lives na hora e o tempo aqui estava meio esquisito que, tipo assim, não conseguiu. E isso está sendo comum, né, de muitas pessoas ao mesmo tempo. O Instagram dá uma, como é que fala aí, uma titubeada aí nas pessoas, mas Não graças a sabia Deus não. deu tudo certo, foi perfeito. E obrigada, viu, Klaus? Depois a gente Legal. vai conversar então sobre esse projeto, tá? Obrigado pelo Obrigada, espaço. gratidão a todos. Ótima noite, ó. E a espátula de bolo, hein? Luzinha. Prazer. Tchauzinho, Tchau, tchau. igualmente. Tchau.